Olá, muito bem-vindo ao Atitudes e Diálogos Ambientais. Eu sou o Fernando Leles, criador do blog Atitudes Ambientais e Sustentabilidade, com publicações nas redes sociais e agora em formato podcast. Aqui conversarei com especialistas da área de meio ambiente sobre as questões diversas. Seja bem-vindo e até a próxima. Olá, Fernando Alex. Muito bem-vindo ao Atitude e Diálogos Ambientais. Tudo bem com você? Tudo bem, Fernando. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos aos nossos ouvintes, né? O Fernando Alex é formado em Engenharia Ambiental, possui pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, além de passagem por diversas empresas de grande porte com sólida experiência na carreira ambiental. Ou seja, Fernando tem muito para nos informar aí. Fernando, conte um pouco mais sobre sua carreira, Fernando, seus desafios. Pode fazer uma apresentação geral, falar um pouco sobre você, sua formação. Fique bem à vontade aqui nesse bate-papo, Fernando. Tá, ok. Muito obrigado, Fernando. Bom, minha formação é engenheiro ambiental. Anteriormente à conclusão da engenharia, eu cheguei a cursar curso técnico em ambiente, curso de gestão ambiental também. Acabei de concluir aí um curso de engenharia de segurança, né, como foi mencionado. Estou tendo a oportunidade também um pouco agora nesse momento de chegar e fazer alguns trabalhos voltados para a segurança. Porém, a maior bagagem que eu tive nessa parte ambiental foi dentro do setor de celulose e também do setor de açúcar e álcool, né? Eu iniciei minhas atividades em 99 dentro da indústria. Eu cheguei na indústria na parte da produção mesmo, depois eu parti para o laboratório, e esse laboratório é um laboratório onde fazia o controle ambiental. Então, no controle ambiental da empresa, nós trabalhávamos com os monitoramentos dos parâmetros de efluente, né? Tanto os parâmetros de atendimento legal em relação ao lançamento de efluente, mas também como o desempenho do tratamento como um todo. Então nós monitorávamos a biota, nós monitorávamos todos os efluentes que entravam para saber se as cargas que estavam previstas estavam chegando dentro dos parâmetros que eram os padrões, né? Okay. E também monitorávamos também as emissões atmosféricas. Então, o laboratório foi importantíssimo na minha carreira, porque ele me deu muita base técnica para posteriormente na minha carreira me ajudou muito a você pegar um laudo de um laboratório terceiro que fez uma análise para você e você olhar com mais criticidade, né? Porque às vezes você olha assim para algum resultado, aquele monte de número lá, você tem que ter um pouco de olhar mais crítico para saber se aquele número faz ou não sentido. Então isso me ajudou demais na minha carreira, né? Isso, a questão de interpretação de laudo é uma coisa muito fundamental, né, Fernando? Exatamente, e também é importante para que você consiga, inclusive, até ter uma boa justificativa caso alguma coisa fuja dos padrões, porque às vezes a gente está analisando uma condição até natural do próprio rio ou da amostra que você está analisando, né? Então okay. existe essa condição que é extremamente importante, sim, tá? Mas basicamente é isso, Fernando. Minha carreira ela veio de laboratório. Depois eu participei de alguns projetos de construção de fábrica partindo do zero, né? Que eles usam o nome de Greenfield. Então eu participei de duas implantações de plantas de celulose, uma no norte, aí no Maranhão, e uma no Paraná. Mas já passei por 3 empresas do setor. Também passei por uma empresa no setor de álcool e açúcar, que também quem vem do setor de celulose vai para uma de álcool e açúcar se depara com uma diferença enorme. Mas foi muito grata essa experiência, porque também você tem seus desafios ambientais, você tem
Só que assim, aqui o setor de aquacultura, a experiência que eu tive foi muito grata pela experiência de você lidar com o público, assim, é um público mais de interior, então eles têm aquela humildade, tem aquela coisa do olhar no olho na tratativa com o pessoal, assim, isso aí foi uma coisa muito boa. É uma coisa assim que não é de prática. E você tá lidando com as pessoas é muito bom para poder resolver os problemas ambientais. Você chega muito melhor nas conclusões e nas tratativas e nos pontos que precisam ser tratados, né? Foi uma experiência muito boa na minha carreira também. Bacana. Quer falar um pouco mais, Fernando? Em resumo, né? Isso, em resumo, basicamente foi isso. Agora, o que a gente tem hoje de desafio em relação a essas partes da parte de engenharia ambiental hoje, você tem muitos desafios, mas eu posso dizer para você com segurança que você tem as questões técnicas que têm uma certa complexidade, mas é muito você lidar com o ser humano hoje, sabe? Você chegar e ter algumas coisas que você precisa de conscientizar as pessoas e trazer as pessoas do seu lado para que todo mundo olhe para o mesmo objetivo, é muito difícil. Hoje ainda, do jeito que as coisas estão acontecendo no mundo, várias situações, Brumadinho, enfim, outras que estão acontecendo aí acaba trazendo o foco do pessoal para o meio ambiente, então você acaba trazendo essas abordagens para poder te ajudar e ajudar a empresa como um todo, inclusive a sociedade como um todo. Quando a gente fala de ajudar o meio ambiente, a gente não tem um trabalho, a gente tem uma missão, né? Então, isso daí é para ficar para os nossos filhos, para os nossos netos. A gente sabe que a gente tem um papel muito importante na sociedade em relação a não ser conivente com coisas que de repente você tá ali para ganhar o teu pão, você não pode. O que é? Tem aquela frase, né? Tem aquela máxima lá. É errado mesmo que todo mundo fazendo, mesmo que ninguém esteja vendo. Então a gente sempre tem que ter os nossos princípios, nossos valores, agregando isso junto com a empresa também. Isso, muito legal. E o importante, Fernando, é que você como tem uma especialista também na parte técnica, aí você consegue responder melhor para uma pessoa, né, um cidadão comum, um operário comum, né, porque você também conhece a parte técnica, tem essa bagagem também de trabalhar nessa parte da gestão com as pessoas, então até te deixo de certa forma tranquilo para isso, né? Fernando, só emendando aqui numa coisa que você falou muito importante, eu acho que a gente tem que sempre pensar nisso. O podcast aqui, Atitudes Ambientais, ele fala muito sobre isso. Você tem que praticar na empresa, né? E também praticar em casa. Do mesmo jeito que a segurança, que são outras práticas, que não é só na empresa, é no seu dia a dia, levar esse conhecimento para a nossa casa, para a nossa residência, para o nosso vizinho, e por que não, né, Fernando, a gente contribuir com o nosso conhecimento nesse podcast, não é isso? Isso, Fernando. Inclusive, te deixo novamente meus parabéns aí pelo trabalho, porque conhecimento, sem você chegar e compartilhar esse conhecimento, ele é meio que nulo, né? Você, principalmente quando a gente fala do tema de meio ambiente. Hoje, a gente tem muito acesso à informação de todo tipo, mas você chegar a ter a oportunidade de compartilhar um pouco do que você vivenciou para as outras pessoas, para poder chegar e dar um horizonte que possa agregar para as pessoas, é muito importante. Então, o teu trabalho está sendo, com certeza, o teu trabalho está sendo crucial para esse processo aí, Fernando. Fico muito feliz aí pelo feedback, Fernando. A gente está falando Fernando só para o pessoal entender, né? Meu nome é Fernando e eu estou conversando aqui com o Fernando Alex, um especialista. Mas é isso, Fernando, eu acho que eu também te agradeço pelo feedback, é muito importante isso, né, a gente passar esse conhecimento de forma gratuita para as pessoas, e quem está ouvindo, técnicos, analistas, biólogos de início de carreira, vão ver lá o seu podcast, vão ver, né, e vão ouvir, né, vão ver a sua capa e tal, a sua formação, e vai falar, poxa, eu vou escutar aqui e vou absorver conhecimento. E a gente não perde nada, né, Fernando, fazer isso. Fernando, vamos emendar com uma pergunta. Vamos emendar com uma pergunta aqui que eu acho que tem uma informação interessante. Algumas pessoas vão ficar com a pulga atrás da orelha, né? Falando assim bem claramente. Fernando, você é um especialista em meio ambiente. Você poderia falar um pouco sobre recursos hídricos?
né? A gente sabe dos desafios de empresas, de cidadãos, né? Para lidar com esse recurso aí que é tão importante para a sobrevivência aí dos seres humanos. Tem duas curiosidades aqui, Fernando, que pode ajudar. Fernando, o que é outorga e o que é APP? APP. Tá bom. Então eu vou responder na mesma ordem que você me perguntou. Outorga, isso. Outorga é uma licença, uma autorização que você tem que obter através do órgão público para você fazer o uso da água, tá? Seja ele água superficial de rios, né? Seja de lagos, seja de água subterrânea. Você tem um processo administrativo que você precisa entrar com uma solicitação para poder fazer o uso desse recurso natural. Então, quando a gente está falando de outorga, geralmente é um órgão ambiental do Estado que ele vai estar fazendo esse trâmite administrativo, onde você fornece alguns dados de qual que é a tua demanda, qual que seria o teu interesse de volume, como que você faria isso, com qual equipamento, com bombas e tudo mais. E através dessas informações que você vai oferecer para o órgão público, ele vai te fornecer ou não essa outorga. Essa outorga ela pode vir com alguma pendência, de repente você passa as informações, mas fica alguma pendência, você trata essa pendência até que todos os requisitos sejam atendidos pelo órgão ambiental. Esse órgão ambiental, ele pode ser também um órgão ambiental federal, se a gente estiver falando de algum recurso hídrico que for interestadual. Um exemplo que eu dou aí no caso do Maranhão é o Rio Tocantins, né? Ele ele faz a divisa com o Maranhão, com o Tocantins. Então, se você for ter uma outorga de um rio desse porte, você tem que fazer pela ANA, tá? Aí é a Agência Nacional de Águas. Mas é interessante essa pergunta do outorga também, porque ela é bastante abrangente, porque você outorga, o que a gente está falando de outorga? Quando a gente fala outorga, não é só a questão, tá? Você também tem, se você tem você tem alguma atividade industrial e você também vai ter um despejo, um lançamento de efluente tratado, você também necessita de ter uma outorga para essa finalidade também, tá? Entendi. Então, no caso de águas subterrâneas, você precisa primeiro, você tem que ter uma outorga de perfuração, tá? Essa outorga de perfuração, né? Você não está habilitado a fazer o uso da água ainda. Foi só para você fazer uma perfuração para saber a carga, se aquela água superficial ela atende algumas condições para o fim dela, né? Pode ser tanto para potável quanto para uso industrial. E depois que você tiver essa caracterização, você faz a solicitação de uso dessa água. Ela geralmente costuma ser um pouco mais crítica que uma superficial, porque quando a gente fala de água subterrânea, a gente tem a condição de recarga do aquífero. Então, quando você vai fazer uma solicitação de uma perfuração, o que o pessoal vai te responder na outorga, se você for poder utilizar água? Eles vão analisar naquela região ali, qual que é o aquífero e quanto que já tem de poço outorgado, para saber se o teu poço ele ainda está dentro da capacidade de recarga do aquífero. Se ele não tiver, você não vai conseguir obter a sua outorga, mas se tiver, você vai obter, mas com uma vazão máxima que você pode retirar daquela água subterrânea. Tá? Entendi. Falando em sustentabilidade e proteção do recurso hídrico, né, Fernando? Exatamente. É um cuidado que o órgão tem para poder fazer esse acompanhamento e monitoramento. Essa outorga nada mais é que o órgão ter um acompanhamento de todos os usos que estão sendo feitos daquele aquífero, para saber que se a capacidade de recarga natural daquele aquífero ele tá coerente com a quantidade que está sendo extraída dali. Demandado, entendido. Muito bom. E agora, essa aqui é a questão de outorga. E aí, o outro ponto que você também tocou, que é muito importante também, é a questão de APP. Né? E qual que é a importância? O que seria uma APP a princípio? A APP é a área de preservação permanente. Tá? Essa área de preservação permanente, geralmente ela fica adjacente a corpos hídricos, né? Eles pode ser um lago, pode ser um córrego, e enfim,
Mas qual que é a função dessa APP? A APP, né, elas são áreas verdes de vegetação nativa que você recompõe ali nas margens desses corpos hídricos. E geralmente eles compõem a mata ciliar, né? O que seria essa mata ciliar? Ela preserva os rios, ela dá condições de qualidade para os rios em relação à parte de erosão, assoreamento, além de ser também um componente importantíssimo para a fauna, porque através dessas áreas de preservação permanente também por você ter uma condição ali de vegetação e de uma condição natural daquela região, você também, ela propicia a você ter o desenvolvimento da fauna daquele local, né? Então, se é uma área mais aberta, que já chegou a ser desmatada, e essa área é lei, ela tem que seguir, ela tem que existir, os animais acabam recorrendo para essas faixas de vegetação que são essas APPs. E então, aí você protege o recurso hídrico, né? Quanto a fauna. Quanto a fauna. Exatamente. Legal. E além do que, ela também, assim, a gente sabe que a recarga dos rios e córregos, assim, ela vem muito em relação à recarga também de águas de lençol freático, né? Então, quando você tem uma faixa grande em relação a essas áreas de preservação permanente, você também acaba garantindo que aquele recurso hídrico ele se perpetue, porque essa parte de vegetação que ela é responsável por fazer o abastecimento também daquela parte do recurso hídrico ali que a gente que ela fica que ela protege, né? Que ela fica ali adjacente ao rio. Ao rio. Exato. Fernando, antecipando aqui a pergunta do nosso ouvinte, né? Você falou de faixa. Qual o tamanho, Fernando, da faixa? Está relacionado a quê? Por exemplo, qual o tamanho que eu tenho que ter para que tamanho de rio? Você consegue dar um resumo para a gente? Olha, existem várias faixas, tá? Mas elas vão desde você ter de um rio de até 10 metros, que essa faixa vai de 30 metros. Direita da margem esquerda, tá? Ok. Quando a gente está falando de uma nascente, é um raio de 50 metros, tá? Okay. E a margem máxima que a gente está falando, vamos supor que a gente tem um rio aí que de largura ele tenha 200 metros. Ele pode chegar até 300 metros dessa faixa à direita e à esquerda em relação à área de preservação permanente. Ah, entendi. Faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Quanto maior a largura do rio, né? Maior a gente tem que ter. Exato. Até um limite. Exato. Eu já me deparei com projetos onde que você teria que fazer alguma intervenção em áreas de APP para fins de construção de alguma coisa que foi licenciada ou foi otorgada, né? Para aquela finalidade. E o que é feito legalmente com essa área onde você tem que suprimir uma parte dessa vegetação de área de preservação permanente? Você faz uma compensação ambiental. Principalmente se você estiver falando de uma área onde tem alguma vegetação que é uma vegetação protegida, você tem que fazer uma compensação ambiental no sentido de você tirou ali 10 metros quadrados de uma área onde que é uma APP. Você tem que repor, dependendo do órgão ambiental, ele coloca para você repor 100 metros de vegetação. Ok. Então, tudo isso também, ele você acaba chegando no consenso com o órgão ambiental, tá? Entendido. Aí a compensação é isso, né? Se você precisar fazer uma retirada para uma construção, alguma coisa nesse sentido, você depois precisa plantar em outro local, entende? Exatamente. Geralmente, esse tipo de intervenção, ele tem que vir com alguma outra que vai trazer benefício à população local, tá? Não é qualquer tipo de empreendimento que você pode fazer essa abordagem de usar essa área de preservação permanente. E ela também, ela só pode ser suprimida com a prévia autorização ambiental também. Que é uma autorização de supressão vegetal. Entendido. Como é que é o nome mesmo? ASV?
Né, a sigla, Isso, autorização de supressão vegetal, né? Que é o nome dado. Eu não sei se é um nome comum para todos os estados, mas geralmente é esse termo que é utilizado. Autorização de supressão vegetal. E, Fernando, e não é nem que o órgão ambiental quer ser chato, né? Na verdade, ele quer proteger o recurso hídrico, que a gente sabe que é um recurso não renovável, né? Que traz para o bem de todos. Então, por mais que às vezes as pessoas querem plantar até na beira do rio, querem desmatar a sua APP e a lei ambiental não permite, é para o bem comum de todos, não é isso? Exatamente. Inclusive, existem umas modalidades não para a APP, tá? A APP é inegociável, é mata nativa e é uma condição, isso aí está muito bem definido isso aí no Código Florestal. Só que aí existe também aquela condição de reserva legal, né? Que também é uma outra modalidade que tem também de proteção, e dentro das reservas legais, que são áreas que se você tem uma área rural, em alguns estados, ou dependendo da situação da atividade que você tem naquela rural, dependendo da localização que ela está, você tem que preservar 20% da tua área total e deixar ela como área preservada. Essas áreas de reserva legal, inclusive, vocês podem, é permitido haver algum tipo de cultura nessa área, desde que seja, você não desmate, né? Por exemplo, você pode plantar outras árvores que você pode se beneficiar do fruto dela, por exemplo. Do fruto. Isso, mas para reserva legal, não em APP. Eu sei. E aí, Fernando, já que você citou essa parte de reserva legal, é até uma questão polêmica, né? Por exemplo, na Amazônia, você só pode usar 20%, 80% tem que ser preservado, né? Tem essas diferenças. Essas variações acontecem de acordo com o estado. Né? E com certeza, existem muitas pessoas que têm interesse em mexer nessa condição do Código Florestal, só que a gente está falando da Amazônia. A Amazônia é um caso, hoje a gente está sentindo essa questão de condição de mudança climática, uma coisa que já está mais que assertiva, que eu acho que as pessoas já estão conseguindo sentir na casa delas, assim, foi essa condição que a gente teve recentemente sobre as queimadas, a temperatura que a gente está sentindo aí, esses altos índices de temperatura que a gente está sentindo fora daquela, e a gente sabe do impacto que está tendo por conta da devastação que está tendo na Amazônia, né? E eu acho que quando eu era mais jovem, né, aquela história, a Amazônia é o pulmão do mundo, depois voltou, não é, porque o oxigênio das águas marinhas são maiores, mas quer saber de uma coisa? É pulmão do mundo sim, né, cara, é pulmão do mundo, produz chuva, acho que tem alguns documentários que falam sobre isso, então a Amazônia é importante, sim, senhor. Precisamos preservar, não é isso, Fernando? Ainda mais nós não podemos falar diferente. Isso aí já é fato, já é constatado, né? A gente viu que com aquela última queimada que teve lá, chegou a fuligem no estado do Mato Grosso do Sul, São Paulo, onde teve aquelas chuvas pretas lá. Então você sabe que é transfronterístico. Essa condição da Amazônia ela tem que ser preservada para garantir a estabilidade do nosso ecossistema, sem dúvida nenhuma. Muito bom, Fernando. Excelente bate-papo aqui. E eu queria só, para a gente já ir para o encerramento, Fernando, eu estava vistoriando lá, olhando seu currículo, né? Você é engenheiro ambiental sênior. Aí, apesar que você já está falando sobre diversos assuntos, se puder fazer um resumo aí de o que faz um engenheiro ambiental sênior, de forma geral aí, Fernando. Tá, ok. Na realidade, assim, eu trabalho dentro de uma equipe, né? Então, cada membro da equipe tem suas funções muito bem definidas, mas essas funções, elas acabam pegando desde dos monitoramentos ambientais que nós realizamos por força de condicionante da licença de operação, que abrangem monitoramento de água superficial, monitoramento de água subterrânea, monitoramento de emissões atmosféricas, monitoramento em relação a todos os passivos que a empresa gera, né? Então, a gente tem uma pessoa na equipe que ela é responsável por fazer a gestão dessas empresas que vêm fazer esses monitoramentos. Tem uma pessoa na equipe que ela faz também, tem uma atividade que é relacionada à parte de resíduos,
Então, hoje, eu tenho até uma grande satisfação de falar que que eu trabalho numa empresa onde que os resíduos, eles praticamente mais de 95% dos resíduos eles são processados em um centro de valorização de resíduos para poderem posteriormente serem aproveitados como insumos agrícolas, em boa parte. Legal. E também eles são utilizados para fazer tijolos, para fazer pavers, que são aquelas bases também para acesso, né, pavimentação. Legal. Então, assim, está sendo um aprendizado incrível para mim nesse aspecto aqui, lidar com esse tipo de gestão de resíduos que você está dando alternativas para destinação, né? Isso é um desafio muito grande, porque é uma coisa nova ainda. Então, existem várias questões para ser acertadas sobre a questão de monitoramento, você fechar o circuito, você receber, você casar a questão da geração com a saída, né? Essa que é o maior desafio. A gente já tem as saídas muito bem definidas, a gente sabe para onde pode dar o destino, mas a gente tem que casar com o balanço, né? A gente gera, aquele balanço ele tem que ser transformado em produto e o produto tem que sair em forma de aquele material processado tem que sair em forma de produto. Então a gente fechar a entrada e saída desse fluxo todo que é o grande desafio. Mas está sendo mas a gente está trabalhando bastante para isso. E assim agora a missão é chegar no resíduo zero, né? Essa que é a nossa missão aí. A gente está aqui para isso. Legal. Isso é uma etapa, então tem outras etapas também, questão de você lidar com a questão de processo, melhoria, acompanhamento de processo. E hoje eu tenho bastante interface com isso, que é você chegar, ver os resultados em relação ao desempenho da empresa e você chegar e fazer trabalhos e fazer projeções e trabalhos estatísticos para melhoria de processo. Então hoje, uma das coisas assim que mudou muito e vem mudando cada vez mais, assim, o profissional de meio ambiente ele não está mais assim só não é só mais aquela pessoa que cuida das questões onde você não cuida mais só dos aspectos e dos impactos, está preocupado também em melhorar o processo, deixar ele um processo ecoeficiente. O que seria um processo ecoeficiente? Você tem um processo que você consegue produzir a mesma coisa com menos recurso natural. Menos material, menos recurso natural. Então a gente tem está muito engajado com isso hoje. Hoje eu estou muito engajado com isso, na questão de olhar para um processo e ver, poxa, eu posso reduzir esse consumo de água, eu posso reduzir aquele volume de resíduo, atacar a raiz, né? Você atacar a melhoria da questão ambiental, atacando os problemas na raiz do processo. Isso, o meio ambiente ganha, a empresa ganha, e nós como funcionários também, isso aí é muito gratificante. Eu vou até contar uma breve passagem, o Fernando, se me permite aqui. Sim, de uma experiência que eu passei que mexeu muito comigo e é uma coisa assim que eu acho que todo mundo deveria passar, que é o seguinte: eu acho que lá para posso colocar aí mais de 15 anos, 20 anos atrás aí, eu participei de um processo seletivo e era para ser técnico em meio ambiente numa empresa bem grande, assim, bem reconhecida no mercado de produção de químicos. E o cara me fez uma seguinte pergunta, cara. Ele falou: Fernando, o que você fez de diferente? O que você... Não é assim um trabalho em grupo. O que você fez na tua empresa que você coloca assim, isso daí fui eu que fiz, eu tenho orgulho do que eu fiz. Eu não tinha o que falar. A única coisa que eu lembro que eu falei para ele assim, eu falei: olha, eu agradeço o senhor pela pergunta, eu não tenho uma resposta, mas eu agradeço pela pergunta, porque nunca mais ninguém vai me perguntar isso. Cara, depois... Eu vou ter o que falar. Eu vou falar uma coisa, cara. Depois daquele dia eu virei um obstinado a buscar a oportunidade de trazer alguma melhoria e de lá para cá, assim, eu posso dizer, a partir do momento que eu consegui uma melhoria que foi
que foi constatada realmente que melhorou, alguma coisa assim, aquilo para mim foi um gás assim que eu falei, cara, é isso que eu quero para mim. Então, assim, às vezes nessa parte ambiental também a gente consegue muito nessa condição de você tá indo no processo, conversando com as pessoas, e é muito importante uma outra coisa, Fernando, a gente tem empatia. Quando a gente fala assim, quando a gente vê algum problema, principalmente no órgão por questão ambiental, a gente pega, como a gente está embasado pela lei, a gente está respaldado pela lei, é muito natural que as pessoas adotem aquela postura, falam assim, tem que ser assim porque a lei não é sempre assim, a gente tem que chegar e ser aquela pessoa, o perfil colaborativo sempre agrega muito para uma empresa, e para um profissional de meio ambiente isso é essencial. Então você ter um perfil colaborativo, você conversar com aquele setor que está tendo problema, entender o processo, ir no campo, porque o profissional de meio ambiente ele tem que estar no campo, tem que olhar, tem que verificar, tem que estar junto, sentir, olhar, falar, olha, isso aqui dá para a gente fazer, ter o caminho A, B, C, qual que é o melhor que a gente vai tomar. E isso é importantíssimo para um profissional ele conseguir ter bons resultados, né? Eu acho que para a própria convivência com ele, com as pessoas que ele vai ter que ter ali na empresa, esse tipo de postura ajuda muito. Então, você ter empatia, você falou assim, olha, pegar aquele problema, porque hoje o que você tem que ter nas empresas é sentimento de dono. Assim, aquilo ali não é um problema do setor, não é um problema daquele cara, aquilo ali é o nosso problema, a gente vai resolver e vai resolver junto. Então você chega lá com humildade, sempre tem que ter humildade, tem que ter senso de colaboração, senso de equipe, nunca é demais falar, né, Fernando, você sempre respeitar as pessoas, mesmo que você não seja respeitado, você ter aquela condição, aquele equilíbrio emocional para falar assim. Equilíbrio emocional é uma palavra muito chave também no nosso dia a dia. Você tem que chegar e lá e sabe, no dia a dia, trabalho de formiguinha um dia após o outro, a gente você chega lá, né? Às vezes a gente chega lá e às vezes a gente pensa assim, pô, eu tô sozinho nessa, mas a gente nunca tá, independente da crença de cada um, tem alguém que tá vendo por você e vai te dar o apoio quando você precisar. Parece que não. Aí aquela palavra que não pode nunca deixar, primeiro que é a palavra que eu gosto muito de usar, a palavra sustentabilidade, que agora as empresas estão a cada dia buscando, porque não tem como você ter uma empresa, você querer chegar um lugar sem você trabalhar de forma sustentável, e não é só falar de resíduo, é falar de tudo, é pessoas, é material e tudo. E falando aí, Fernando, de saber conversar com as pessoas, você falou a coisa certa, eu só vou incluir uma palavrinha no seu discurso, é o porquê, né? Quando você for convencer uma pessoa, um funcionário, um líder, seja quem for, você falar assim, é por isso, esse é o motivo. Exato. E é o motivo meu não, do meu departamento. Exato. É o motivo da empresa, é onde a empresa quer chegar, é por esse motivo, para a pessoa, né, acreditar em você. Não, porque aquela história de começar. Exatamente, perfeitamente, Fernando. E eu vou falar para você, assim, é toda a cadeia assim da pirâmide que você acaba tendo que recorrer. E vou dizer, a base da pirâmide, que são aquelas pessoas que estão ali no dia a dia, fazendo as coisas, elas são pessoas que têm uma sabedoria gigantesca. É aquelas pessoas que fazem acontecer. De repente o pessoal está chegando, um outro engenheiro, colega teu, falando, não, porque aqui é A mais B mais C que vai dar X e é isso. Você pega aquele cara, aquela pessoa simples que está ali todo dia, fala assim, olha, se você pegar aqui só o A mais B vai dar o mesmo Z que o cara está falando. E você chega, você olha, você chega naquele Z e você sabe, você fala, olha, essa pessoa me ajudou, essa pessoa que ela fez a gente chegar dessa forma, uma coisa, muitas vezes o menos é mais, essa que é a palavra, muitas vezes o menos é mais, o simples, né, cara? O simples é mais, é isso aí. Uma palavra muito importante que nunca pode deixar do nosso discurso é isso, pensar global, aí tem a ver com o nosso processo, da empresa como um todo, mas agir local, dentro da sua possibilidade, do seu departamento, você fazer aquilo que te cabe ali, não deixar para outro fazer, né? Exatamente. Fernando, nosso diálogo aqui já tem 33 minutos e eu vou até pular uma perguntinha que eu fiz, porque
Agora vai aparecer pergunta de RH e não é o sentido. Eu acho que nosso bate-papo foi muito bom. Eu acho que para as pessoas que vão ouvir, né, aí, num deslocamento aí de 35 minutos, ou depois dá um pause e continua de novo, vocês vão estar escutando aí a palavra de um especialista com bastante experiência na área ambiental. Eu vou pular uma perguntinha lá que falava sobre desafios e tudo mais. Se você quiser falar, não tem problema. Mas a gente já vamos para a mensagem final já, Fernando. Deixa um recado aí para os colegas profissionais. Você pode deixar e-mail, telefone, deixar uma mensagem motivadora aí, Fernando. Agora esse fechamento é seu. Tá bom. Eu queria primeiro agradecer você aí, Fernando, pela oportunidade, tá? Queria deixar um agradecimento também para a pessoa aí que foi um parceiro meu, me indicou também aí para você, o André Senes, um grande amigo aí que eu tenho um carinho muito grande por esse cara aí, um cara muito, muito bacana mesmo, um grande profissional também. Agradecer se eu der a sorte de alguma pessoa que pode comigo a ouvir esse podcast, que essa pessoa saiba que todas elas fizeram uma importância enorme no profissional que eu sou hoje, porque a gente é a soma das experiências que a gente passou, né? E cada uma das pessoas com quem eu passei aí, com quem eu convivi, mais aí para a minha formação, tá? Muito bacana. E era isso, agradecer também, agradecer a Deus aí por tudo aí também, por toda essa experiência que eu já tive na vida. E é isso aí, Fernando. Muito obrigado mais uma vez. Tá bom, Fernando. Então a gente vai encerrar aqui, depois a gente vai montar o layoutzinho, né, para publicar, para as pessoas poderem ouvir e se conscientizarem. E então é isso. Estamos terminando aqui o Atitudes e Diálogos Ambientais e agradeço você por estar escutando, agradeço você, Fernando, por ter participado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.